Imagine um país que, em meio à década de 1960, decide trilhar o ousado caminho da conquista espacial, enfrentando enormes desafios tecnológicos e científicos com recursos limitados. Mas afinal, como nasceu o primeiro grandioso foguete lançado pelo Programa Espacial Brasileiro? E o que ele representou para a nossa ciência? Bom, eu sou João Pedro, engenheiro espacial, e é sobre isso que falaremos hoje. O Sonda 1, pioneiro da exploração espacial grandiosa no Brasil. O Sonda 1 representou muito além de um simples artefato tecnológico, uma virada de mentalidade, conhecimento e ambição nacional no contexto da era espacial. Desde a década de 1950, alguns projetos nacionais, como o Foguete Militar de Artilharia F-114RE e o chamado Félix 1, nunca lançado, ajudaram a criar as bases do desenvolvimento brasileiro na ciência de foguetes. Porém, o Sonda 1 representou uma virada de chave, com um fim científico bem definido e a sua intenção de servir como um primeiro passo de um programa espacial sendo estruturado, via o então GTEP. Ele é por vezes considerado o primeiro foguete brasileiro de fato. Ele tornou possível pela primeira vez realizar experimentos na alta atmosfera terrestre, com nossa tecnologia nacional. Na década de 1950, a corrida espacial intensificava-se em ritmo acelerado, impulsionando países ao redor do globo a ambicionarem a conquista pelo tal espaço. O Brasil, mesmo diante de desafios socioeconômicos, começou a delinear seu caminho também. O cenário internacional era dominado pelos grandes lançadores soviéticos e estadunidenses, mas regionalmente, na América Latina, o Brasil despertava para a necessidade de pesquisas atmosféricas, meteorológicas e tecnologias autônomas. No início então dos anos 1960, técnicos brasileiros participaram de operações de lançamento em Chamical, na Argentina, através do projeto ExamiNet. Bom, o fruto de um acordo entre Brasil, a NASA e a Comissão Nacional de Investigações Espaciais da Argentina. Essas experiências foram fundamentais para a formação de pessoal e a conscientização da importância estratégica de dominar o ciclo completo do desenvolvimento de foguetes, da concepção, fabricação e o lançamento. Com o acúmulo dessas experiências, veio também a necessidade de operar em solo brasileiro. Então, em 1965, foi inaugurado o Centro de Lançamento Barreira do Inferno, em Natal, lá no Rio Grande do Norte, e que em 15 de dezembro realizou seu primeiro disparo, o foguete Nike Apache. Esse foguete é bem legal, eu gosto bastante dele. O local se tornaria a casa do Sonda 1. Mais do que apenas uma instalação técnica, o centro se tornaria também o símbolo da soberania brasileira no setor aeroespacial e o começo de uma nova era. Então, em 1966, um marco inicial foi a instituição pela Força Aérea do Grupo Executivo de Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais, o GTEP, que eu mencionei antes no vídeo. Esse grupo, vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisas, que é o CNPq, visava estruturar projetos nacionais capazes de suprir a demanda de pesquisas e a criação de uma infraestrutura completa nacional para lançamentos. O objetivo era claro e desafiador: construir foguetes operacionais no Brasil e garantir independência tecnológica. O Brasil, naquele momento, dispunha quase que integralmente de tecnologias importadas, sendo as operações meteorológicas realizadas com foguetes Arcas, que é de origem americana até então. O desenvolvimento foi conduzido pelo mesmo grupo executivo que articulava o Programa Espacial Brasileiro, e a responsabilidade pela fabricação coube à Avibras Aeroespacial, uma jovem empresa nacional que começava a engatilhar e a se destacar em tecnologias de defesa. A meta era criar veículos simples, seguro e barato para sondagem atmosférica. Essa demanda científica impulsionou uma cadeia de conhecimento que rapidamente se transformou em um programa de base técnica e industrial. Mas galera, antes de continuar, já quero pedir que, se você está curtindo os vídeos do canal, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like, comenta e compartilhe também. Ajuda bastante o crescimento do que a gente está querendo fazer, tanto aqui no nosso laboratório ou então levando conhecimento de qualidade para vocês. Mas bora lá voltar, porque agora a gente vai seguir falando do Sonda 1. O Sonda 1 era um foguete de sondagem de pequeno porte, com quase 4 metros de comprimento, uns 60 kg de massa de decolagem e capacidade de transportar até 4 kg de carga útil até cerca de 65 km de altitude. Por isso que é de sondagem, né? Não entrava em órbita.
O veículo era composto por 2 estágios equipados com propulsores sólidos, uma escolha que visava a segurança e a facilidade de armazenamento, especialmente relevante nas condições brasileiras da época também, né? Então esse primeiro estágio do foguete ele é denominado S-10-1, possuía um empuxo de 27.000 newtons, enquanto o segundo estágio, S-10-2, gerava um empuxo de 4.2 mil newtons, suficiente para garantir a etapa final de subida. Sua arquitetura refletia um híbrido de aprendizados adquiridos em programas estrangeiros e soluções nacionais, voltadas à tropicalização da tecnologia. A decisão de utilizar propelente sólido, ele trouxe robustez, barateou também, logicamente, ao projeto e permitiu uma flexibilidade maior na logística. Um dos grandes avanços industriais foi o domínio da técnica de fabricação de tubos sem costura, em ligas de alumínio, fundamental para o invólucro dos motores. Essa tecnologia, cedida pela empresa Termomecânica São Paulo S.A., depois transbordou para outros setores de metalurgia e da indústria automotiva de carros também, demonstrando como o programa espacial ele pode gerar impacto para além das suas metas diretas com foguetes, mas toda uma economia e um ecossistema que envolve a nossa economia local. Vale mencionar ainda que essa tecnologia de tubos de alumínio sem costura, também foi usada nos foguetes SBAT da Avibraz, que são os mísseis utilizados pela Força Aérea. Além da engenharia de materiais, o projeto exigiu o desenvolvimento de sistemas de telemetria e rastreamento também do foguete. Técnicos brasileiros que antes operavam equipamentos importados em missões estrangeiras passaram a programar equipamentos próprios eletrônicos e a calcular trajetórias com parâmetros genuinamente nacionais. A modelagem computacional, mesmo ainda limitada lá nos anos 60, começou a ganhar espaço com cálculos balísticos sendo realizados no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e o próprio Instituto de Atividades Espaciais, o embrião do tal IAE que a gente conhece hoje. O primeiro lançamento oficial do Sonda 1 aconteceu em 1967, abrindo um novo ciclo para o Brasil no campo de meteorologia espacial. Ao longo de 10 anos, até 1977, foram realizados cerca de 225 lançamentos. Cada lançamento foi uma sala de aula prática para engenheiros, técnicos e gestores. Se nas primeiras missões ocorriam falhas, desvios de trajetória, dificuldades dos sistemas de recuperação de dados, aos poucos esses problemas foram sendo mitigados, com planejamento mais rigoroso, comissões de análise técnica e investimentos em capacitação da galera inteira. Algumas falhas serviram de base para criar protocolos de segurança que até hoje mesmo seguem em vigor no Centro de Lançamento do Brasil. O Sonda 1 começou como uma ferramenta modesta, mas logo causou um efeito multiplicador. Sua confiabilidade operacional foi decisiva para que se criasse uma cultura de projetos no setor espacial, desde o planejamento da carga útil científica, passando pela logística de lançamento até os procedimentos pós-missão. Além disso, ele serviu como um vetor de integração entre universidades, forças armadas e empresas privadas, algo inédito para aqueles padrões da época. Em cada voo, o foguete levava instrumentos como sensores de temperatura, pressão, umidade, fornecendo dados para modelagens climáticas e pesquisas atmosféricas. Os dados gerados foram vitais para a calibragem de modelos meteorológicos usados nos centros de previsão do Brasil e de países vizinhos também. A participação em consórcios regionais de pesquisa também contribuiu para reforçar o papel do país como líder tecnológico desse setor na América Latina. O início do foguete Sonda 1, então, ele cerçou o resto do programa espacial brasileiro. A plataforma tecnológica desenvolvida com ele foi expandida para foguetes mais complexos, como o Sonda 2, o Sonda 3 e, claro, o Sonda 4, que é esse foguete que a gente tem aqui no nosso laboratório. Cada um, então, com um maior tamanho, alcance e capacidade de carga útil. Essa família inteira evolutiva pavimentou o caminho que contribuiu diretamente para o nascimento aí do nosso grandioso foguete brasileiro, o último grandioso, VLS, Veículo Lançador de Satélites, cujo objetivo era colocar cargas em órbita a partir do solo nacional. O empurrão institucional causado pelo Sonda 1 também resultou na criação de órgãos permanentes e autônomos de governança, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mais tarde a Agência Espacial Brasileira também, lá em 94. Do ponto de vista industrial, foi o ponto de partida para consolidar empresas de duplo uso como a própria Avibraz, que associou a excelência técnica espacial ao setor de defesa e exportações de base tecnológica. Os benefícios do programa Sonda 1 também respingaram em outros setores de ciência e tecnologia. Já falamos ali da própria tubo que não tinha mais a costura. Mas agora em cursos de engenharia aeroespacial e cursos relacionados foram criados ou então reformulados. A transferência de conhecimento técnico saiu das bancadas do projeto
para dentro das salas de aula e núcleos de pesquisa. Então o Brasil passou a ocupar uma posição de destaque, não apenas como operador, fabricação, mas desenvolvedor e de ensinamento para soluções aeroespaciais. A evolução da tecnologia, somada à chegada dos satélites meteorológicos, tornou os pequenos foguetes de sondagem, menos prioritários. Ainda assim, os aprendizados absorvidos durante mais de uma década de lançamento e operações foram cruciais para as etapas seguintes do desenvolvimento tecnológico, científico e industrial do nosso país e do nosso programa espacial brasileiro. O Sonda 1, ou então a família Sonda, como esse aqui o Sonda 4, simbolizou o desejo de autonomia, criatividade e superação técnica cujos frutos ainda são percebidos hoje em dia na nossa engenharia nacional. Ainda que a gente não tenha o nosso próximo orbitador, que já está em desenvolvimento inclusive, olhemos para o passado, para os desafios enfrentados e que isso nos guie rumo aos próximos passos na autossuficiência brasileira e no nosso setor espacial. E lembre-se, o espaço está somente a um foguete de distância.